sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Olá amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX. Começando nossa programação na noite de hoje, dia 16 de abril de 2021. São exatamente 20 horas, vamos dar aí sequência à nossa programação. Na produção e apresentação, Antônio Avelino, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. Teremos em sequência horários e frequências das emissoras nacionais e internacionais, e logo depois teremos aí os nossos áudios antigos, hoje fazendo mais uma homenagem ao grande padre Roberto Landel de Moura. E já voltamos. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. X do DX. Sua rádio, tocando mais música. Sua rádio, tocando mais música. Sua rádio, tocando mais música. Te peguei ouvindo a rádio que só toca sucesso. Nossa rádio DX, World Music Radio, WMR, transmite sua programação musical das 7 às 17h45 UTC em 5.930 kHz diariamente e das 7 às 20 horas UTC em 15.790 kHz, sempre aos sábados e domingos. A Rádio Eslováquia Internacional transmite sua programação em idioma espanhol via Rádio Miami Internacional das 0h30 a 1h UTC em 5.010 kHz, das 2h30 às 3h UTC em 9.955 kHz, das 12h30 às 13h UTC em 9.955 kHz, das 15 às 15h30 UTC em 6.005 kHz. A Rádio República transmite sua programação em idioma espanhol das 4 às 5h UTC em 9.490 kHz. A Rádio Progresso transmite sua programação em idioma espanhol das 0h30 às 4h UTC em 4.765 kHz. A Rádio Vaticano transmite sua programação em idioma espanhol de 1h30 às 2h UTC em 7.305 kHz. A Rádio Praga transmite sua programação em espanhol via Rádio Miami Internacional das 2 às 2h27 UTC em 9.955 kHz, das 3 às 3h27 UTC em 9.955 kHz, das 11h30 às 12h UTC em 5.010 kHz, por fim, das 12 às 12h27 UTC em 9.955 kHz. A Rádio Rebelde transmite sua programação em idioma espanhol das 0h às 0h UTC em 5.025 kHz. A Rádio Vaticano transmite sua programação em idioma português para o Brasil de 1 a 1h30 UTC em 7.305 kHz. A Rádio Voz Missionária transmite sua programação em idioma português das 0h às 0h UTC em 9.665 kHz. A Rádio Inconfidência de Minas Gerais transmite sua programação em idioma português das 0h às 0h UTC em 15.190 kHz. A Rádio Vaticano transmite sua programação em idioma português para a África das 10h55 às 11h30 UTC em 17.590 kHz, das 18 às 18h30 UTC em 9.705 kHz, das 20h25 às 22h30 UTC em 9.700 kHz, das 21 às 21h30 UTC em 7.360 e 7.365 kHz. A Rádio Nacional da Amazônia transmite sua programação em idioma português das 0h às 0h UTC em 6.180 e 11.780 kHz. A Rádio Católica Mundial transmite sua programação em idioma espanhol das 14 às 0h UTC em 12.050 kHz, das 0h às 14h UTC em 5.970 kHz. A Rádio Clube do Pará
de Belém do Pará, no Brasil, transmite sua programação em idioma português das 0h às 0h UTC em 4.885 kHz. A Rádio Brasil Central, de Goiás, no Brasil, transmite sua programação em idioma português das 0h às 0h UTC em 4.985 e 11.815 kHz. A RAI Argentina ao Mundo transmite sua programação em idioma português via Rádio Miami Internacional das 11 às 12h UTC em 9.955 kHz. A Rádio A Voz da Coreia do Norte transmite sua programação em idioma espanhol das 3 às 4h UTC em 11.735, 13.760 e 15.180 kHz. Para a América Central e do Sul, das 5 às 6h UTC em 11.735, 13.760 e 15.180 kHz para a América Central e do Sul, das 19 às 20h UTC em 7.570 e 12.015 kHz para a Europa, das 22 às 23h UTC em 7.570 e 12.015 kHz. A Rádio Voz da América transmite sua programação em idioma português das 16h30 às 18h30 UTC em 13.630 e 17.655 kHz. A Rádio A Voz do Vietnã transmite sua programação em idioma espanhol das 18 às 18h30 UTC em 7.280 e 9.730 kHz, das 21 às 21h30 UTC em 7.280 e 9.730 kHz. A Rádio Exterior da Espanha transmite sua programação em idioma português das 18 às 18h30 UTC em 11.685 kHz de segunda a sexta-feira, das 0h às 0h30 UTC em 9.690 e 11.940 kHz de terça a sábado. A RAI Argentina ao Mundo transmite sua programação em idioma espanhol via Rádio Miami Internacional das 2h30 às 3h UTC em 5.800 kHz. A Rádio Taiwan transmite sua programação em idioma espanhol via Rádio Miami Internacional de 1 a 1h30 UTC em 5.800 kHz para a América do Sul. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Bom, amigos, vamos agora passar algumas informações sobre o mundo do rádio. BBC, mais 10 estações desligam os serviços de ondas médias. 10 estações de rádios locais da BBC vão desligar permanentemente seus transmissores de ondas médias este ano. A BBC Essex, BBC Radio Cambridgeshire, a BBC Radio Devon, a BBC Radio Leeds, BBC Radio Sheffield, BBC Hereford e Worcester, BBC Radio Stoke, BBC Radio Lancashire, BBC Radio Ulster e BBC Radio Foyle serão FMs e digital apenas em maio e junho de 2021, ou seja, já estão aí desligando as ondas médias. E além disso, a BBC Radio Wales e a BBC Radio acho que é Gloucestershire reduzirão a cobertura do AM. A intenção da BBC de desligar os transmissores de onda média foi anunciada pela primeira vez há 10 anos, em 2011. Em 2018, a corporação começou com isso e continuou em 2020 na Escócia, País de Gales e Inglaterra. Kieran Clifton, diretor de distribuição e desenvolvimento de negócios da BBC, escreveu: uma parte cada vez maior da audição de rádio no Reino Unido, incluindo a BBC, é digital, e a BBC está comprometida com o futuro digital para o rádio. Então não é à toa aí realmente que a BBC também está transmitindo em DRM e em DAB. Outra informação
que ele passou aqui é que nos últimos anos fizemos um investimento significativo na expansão local DAB. Todas as nossas estações de rádios locais estão disponíveis na televisão digital terrestre como Freeview e transformamos nossa oferta online e móvel com a BBC Sounds. Ok, a informação foi do radiotoday.co.uk. Outra informação, a Atlantic 2000 International está no ar neste sábado, dia 17 de abril. A Atlantic 2000 estará no ar neste sábado, 17 de abril, das 9 às 10 horas UTC, nos canais 6.070 e 9.670 kHz, através do canal alemão 292. Ele aqui manda para quem ouvir enviar os informes de recepção para Atlantic. Então, passando em códigos, ou seja, em código fonético internacional, vamos lá, Alfa, Tango, Lima, Alfa, November, Tango, Índia, Charlie, 2000, numeral 2000, international@gmail.com. Ok? Então, bem fácil aí o e-mail do pessoal da Atlantic Radio. E outra informação interessante é que a Rádio Igloo está de volta ao ar. A Rádio Igloo e o The West Coast DX Club em Gotemburgo, na Suécia, produziram outros programas com informações sobre o DX Club e música tocada por artistas do oeste da Suécia. Nesta sexta-feira, dia 23 de abril, às 21 horas, horário de verão europeu, 19 horas UTC, o show será transmitido por um de nossos transmissores de ondas curtas na Europa Central, em 6.295 kHz e em uma frequência livre bem próxima. Então esperamos que vocês gostem do nosso show musical. Agradecemos por ouvir de vocês os clipes, os áudios, serão todos muito bem-vindos. Podem enviar para radioigloo@gmail.com. Então, repetindo em código fonético: Romeo, Alfa, Delta, Índia, Oscar, Índia, Golf, Lima, Oscar, @gmail.com. Ok, deixa-me ver o que temos mais de informações por aqui. Prontinho. Agora vamos para as informações que estão aqui em nosso áudio. Teremos agora uma homenagem ao grande cientista, o Padre Roberto Landel de Moura, um documentário, e em sequência algumas reportagens e homenagens ao mesmo. Inclusive tem um áudio bem interessante, que tem um técnico em eletrônica que diz ter gravado a voz do padre falecido Landel de Moura. Então, bem interessante esse documentário, ok? Mas vamos lá, mandar abraço aqui para todos que estão ligadinhos. Tem um amigo ligado no Ceará, boa viagem. Nosso amigo Marcos Barbosa aqui por Recife, Pernambuco. Tem um colega ligadinho conosco em Alagoas. Outro amigo nosso ligado em Olinda. Outro amigo em São Paulo. Outro em Santos. Outro em Santo André. Outro no Mato Grosso. Piauí. Temos dois amigos, um em Teresina, outro em Altos. Temos o colega Érico Tavares, pela cidade de Paudalho, aqui em Pernambuco. O nosso amigo Luiz Tadeu, pela cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Temos também o nosso amigo Nestor Braga. Que maravilha ouvir seu nome, amigo. Graças a Deus se recuperou da Covid e está aí nos acompanhando lá pela cidade de Jaboatão dos Guararapes, aqui em Pernambuco. Também o nosso amigo Fernando, que está ligado conosco lá em Teresina, no Piauí. Ao nosso amigo William, que também está ligado lá pela cidade de Teresina, no Piauí. Ao nosso amigo Marcos André, ligado conosco aqui pela cidade de Caruaru. Tem também um amigo, deixe-me recordar aqui, ao Marcelo Miquelin, que está fazendo aniversário hoje, 50 anos. Muitas felicidades, parabéns, que Deus ilumine e abençoe. E uma feliz primavera aí renovada, muita paz e saúde. Ao nosso amigo também, um abraço ao Ivanildo, que está ligado conosco lá por São Paulo. Ao Gernen Dantas, ligado conosco pela cidade de
Cajazeiras, na Paraíba. Deixa-me ver quem mais por aqui. Tem um colega aqui de Hidrolândia, no Ceará, Neto. Ok, Neto, muito bem-vindo, boa noite. Deixa-me ver quem mais por aqui. São vários outros amigos. O Herblay Ramos, pela cidade de Joinville, Santa Catarina. Ok, deixa-me ver quem mais por aqui. Ao amigo Neuci Remedimidar, pela cidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Ao Orton Marcos, pela cidade de Formiga, Minas Gerais. Ao Luiz Gonzaga, lá por Curitiba, no Paraná. Muito bem-vindo, amigo, boa noite. Deixa-me ver quem mais por aqui. São muitas. Hoje realmente muitos amigos estão ligados conosco. Ao nosso amigo Roberto Teodósio, lá por Maceió. Wendel Marques, também aqui por Minas Gerais. Ok, amigos, então vamos aí na sequência dos nossos áudios e os documentários sobre o Padre Roberto Landel de Moura. Muito bem-vindo a todos e sejam muito bem-vindos e muito boa noite. Se é sucesso, toca aqui! Nossa Rádio DX. A descoberta do fogo gerou uma revolução nos costumes do homem. O domínio do fogo abriu o caminho para novas invenções. O conceito de inventor, na minha opinião, é alguém que pega os estudos anteriores, dá um avanço neles e depois outro prossegue. A energia movida pelo fogo serviu até para iludir as pessoas. Ninguém inventa alguma coisa do nada. Alguém tem que ter estudado isso antes de mim. Vou dar um exemplo. A máquina a vapor apareceu no finalzinho do século XVIII na Inglaterra, desenvolvida por um cara chamado Newcomen. Aí você olha os livros ingleses assim, o inventor da máquina a vapor foi Newcomen. Muito bem. Se eu voltar a 3 séculos antes de Cristo nascer, na cidade de Alexandria, no Egito, tinha um mágico. Esse mágico tinha uma esfera de metal que girava sozinha sem que ele colocasse a mão. E as pessoas pagavam porque ele era mágico. O truque era o seguinte, era uma esfera de cobre, oca, na qual ele colocava a água até a metade, e ela tinha 2 canudinhos para sair o vapor. Aquilo era colocado dentro de um braseiro, em cima de um braseiro. Quando a água fervia, o vapor saía, a roda, aquela esfera girava. Sabe o que é isso? É o princípio da expansão dos gases. Esse princípio foi usado por quem? Pelo Newcomen, 20 séculos depois, para dizer, eu sou inventor da máquina a vapor. Então, se não houvesse alguém estudando antes o princípio da expansão dos gases, o Newcomen não teria inventado a máquina a vapor. Ninguém inventa alguma coisa do nada. Principalmente na ciência. A ciência é uma construção. A substituição das ferramentas pelas máquinas, da energia humana pela energia motriz e do modo de produção doméstico pelo sistema fabril constituiu a Revolução Industrial. Com o advento do motor elétrico substituindo o motor a vapor, a eletricidade se espalhando pelas cidades, o advento do motor a combustão interna, que dá uma avançada muito grande no industrialismo de uma maneira geral, e a Revolução Industrial sai da Inglaterra no século XIX, vai para a França, para a Holanda, para a Bélgica, para a Alemanha, para a Rússia, para os Estados Unidos. A indústria de bens de produção se desenvolve e cresce a concorrência entre as nações pela hegemonia e pioneirismo das descobertas. No momento que você disputa a hegemonia mundial, você agrega isso ao movimento nacionalista. Então você tem um pan-eslavismo, você tem um pan-germanismo nessa época, você tem um pan-latinismo liderado pela França, você tem um pan-anglicanismo liderado pela Inglaterra e Estados Unidos. Então, obviamente, sim, nós somos os melhores. Nós somos melhores, nós somos os primeiros, nós somos os civilizadores do mundo e nós somos aqueles que inventamos as melhores coisas do mundo. E os ingleses dizem, nós somos tão grandes que o sol nunca se põe no Império Britânico. E era verdade. Quando fazia noite na Inglaterra, era dia na Índia. O grande desafio para o império onde o sol nunca se põe é a comunicação. Mas também aí viria uma revolução que começou com o envio de sinais pelo código Morse.
A evolução foi assim: em 1837, Samuel Morse inventou o telégrafo com fio, que foi uma revolução, né? Pela primeira vez podia mandar mensagens à distância para outra cidade, enfim, mas através de um fio. Tendo na ponta dois aparelhos, quer dizer, um transmissor e um receptor do outro lado, que os dois eram ao mesmo tempo transmissores e receptores, e transmitia sinais telegráficos. O código Morse é formado de sinais de pontos e traços, é um sistema binário, portanto, né? Aí a outra revolução veio em 1876, quando Grandel patenteou o telefone. Aí já tínhamos a voz, né? Com limitações de distância, mas já tinha transmissão da voz. Depois a comunicação sem fio só veio no finalzinho do século XIX. A partir do final do século passado, surgiram as ideias de que era possível transmitir, e isso foi feito com pioneiros, grandes teóricos, como foram Maxwell e Hertz, quer dizer, que na realidade fizeram transmissões, eles identificaram as ondas eletromagnéticas, que são ondas de rádio que são transmissíveis pela atmosfera e não através de fios. O Maxwell, ele comprovou a relação entre campo elétrico e campo magnético, juntando isso com a luz. Então ele falou, olha, ele conseguiu comprovar, ele conseguiu obter que as ondas eletromagnéticas caminhavam sempre com a velocidade da luz. Então ele comprovou que a luz era uma onda eletromagnética. Então o Maxwell conseguiu comprovar isso teoricamente, e quem fez a comprovação experimental foi Hertz. As descobertas que vieram a seguir, como o telefone sem fio, raio laser, televisão e o rádio, tiveram a marca registrada de um brasileiro. Existem alguns trabalhos, né, sobre a vida e obra dele, descritos pelos seus primeiros biógrafos, sobretudo o Hernando de Fornari e o Hamilton de Almeida. A primeira vez que eu ouvi falar do Padre Lando foi numa aula na Faculdade de Jornalismo da Fundação Armando Álvares Penteado, a FAP. Uma aula do curso de rádio, que o professor era um chileno, Júlio Zapata, e ele que surpreendeu todo mundo dizendo que, né, vocês aprenderam que o Marconi foi inventor do rádio, mas não foi um brasileiro, foi um padre. Então aquela história assim, além de ter me surpreendido, me impactou muito, né, pela injustiça cometida com esse sacerdote. E foi aí que eu comecei a pesquisar, incentivado também por esse professor, porque ele, em todo momento da aula, ele dizia que essa história não está completa, mais coisas vão surgir com o decorrer do tempo. Existia um livro, apenas um livro a respeito, que era do Hernando Fornari. E foi aí que eu comecei a pesquisar em 76 e não parei até hoje. No início do século XX, o padre Roberto Landel de Moura colocou o Brasil entre as grandes potências da ciência. Mas a genialidade não foi suficiente para ele deixar de ser um ilustre desconhecido. O padre Landel de Moura é um dos exemplos mais contundentes desse complexo do colonizado. É tanto que ele tentou, quando fez a invenção do rádio, em cima da radiodifusão, ele tentou inicialmente fazer valer esse seu invento aqui no país, mas não teve sucesso. Daí então ele teve que ir para os Estados Unidos, onde ele registrou as patentes. E tinha mais aqui, ter ido para os Estados Unidos e não ter voltado mais. Ter ficado lá, pelo menos lá ele teria sido valorizado, teria sido respeitado e talvez reconhecido há muito tempo. Mas ele tinha amor à sua pátria, ele queria que o Brasil recebesse isso, o seu país. E o que o seu país deu a ele? O anonimato. O anonimato? E nós estamos aqui tentando fazer o que agora? Fazer com que ele ressurja das cinzas como uma fênix? Mas uma coisa é certa, nós estamos fazendo aquilo que não foi feito no passado. Bom, eu acho que o Landel de Moura tem que ser colocado no panteão dos inventores
da segunda metade do século XIX, ou seja, da segunda fase da Revolução Industrial. Tem um panteão ali, e ele tem um lugar ali dentro desse panteão. Só que ele não é inglês, ele não é irlandês, ele não é francês, ele não é sueco, não é alemão, é brasileiro. Enquanto nós, brasileiros, não dermos o devido crédito a Landel de Moura, o devido valor e o reconhecimento que ele foi um cientista que, por primeiro, transmitiu a voz humana sem uso de fios, não serão os estrangeiros, não serão norte-americanos, ingleses ou italianos que o farão. O que se vê é que cada país promove o seu. O padre Roberto Landel de Moura deveria estar 100 anos-luz à frente da sua época, porque ele foi um gênio. Ele descobriu várias outras coisas. O rádio foi um dos inventos do padre, mas não foi o único. O pai que criou o rádio, que foi o precursor da fibra óptica, da televisão, é, sem dúvida, o padre Landel, como ele gostava de ser chamado. Penso que o Congresso Nacional, seguindo uma iniciativa do senador Sérgio Zambiase, que me antecedeu aqui nesta casa como radialista, de considerar como um herói da pátria. Hoje, essa imagem que o trabalho que o Senado está fazendo, que o serviço de comunicação do Senado está produzindo, é também uma forma de reconhecer e resgatar a história. Este trabalho todo que vocês fazem, seguramente ajuda a consolidar uma imagem que infelizmente ficou esquecida por muito tempo, mas a partir deste movimento, seguramente ele é um acelerador para que finalmente o Brasil veja em Landel de Moura este herói, e ao mesmo tempo se possa estimular que mais brasileiros continuem produzindo, continuem inventando, continuem consolidando a imagem do Brasil. Sentados no barranco, em frente ao jardim da lua, se viam as crateras, mas a falta de foco dificultava ver detalhes. Era uma pessoa que se preocupava muito com problemas da natureza, de ciências. Por exemplo, pequeno, ele já se preocupava com as manchas na lua, por exemplo. Vovô, onde está Deus? Não existe um medo tão forte assim. Um dia você o verá, mas falta muito tempo. E também ele tinha um espírito assim de muita solidariedade, ele se preocupava muito com os pobres. E desde pequeno já percebia assim uma tendência para estudos científicos, pelo menos o que a família contava. A família Landel aqui no Brasil, eles vieram, era escocesa. Quando eles vieram para o Brasil, eles primeiro aportaram aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de São José do Norte, depois foram para São Leopoldo e depois vieram para Porto Alegre. O avô dele era um médico formado em Oxford. Sara Mariana Landel de Moura, que foi a mãe do nosso cientista, casada com Inácio José Ferreira de Moura, em 28 de janeiro de 1861, nasceu desse casal esse nosso ilustre cientista aqui na Rua da Praia, esquina com a Rua de Bragança, aqui no centro da capital gaúcha. E a Sara gerou 14 filhos, que era uma coisa comum na época, gerar muitos filhos, Alguns morreram logo cedo, mas enfim, foram 14, e o Roberto foi o quarto filho. O pai dele era comerciante, ele foi inclusive um dos 5 fundadores da Associação Comercial aqui de Porto Alegre. Ele lidava na área de carvão, ele era um empresário nessa área. Era pernambucano
e veio para cá para trabalhar no grande comércio. Família do Landel de Moura, uma família que, como todas as famílias da elite da época, primava ou prezava a formação de seus filhos, e o Landel de Moura e seus irmãos, todos eles estudaram. Foi contemporâneo, foi colega e foi amigo de Júlio de Castilhos. Os dois conviveram durante muito tempo juntos naquela escola do emérito educador rio-grandense. Fernando Gomes é tido como um dos precursores, um dos introdutores da reflexão sobre o positivismo no Rio Grande do Sul. E depois foi para uma escola em São Leopoldo, que hoje é a Unicino, tá? É uma escola dos padres jesuítas. Lá ele fez o curso de Humanidades. Formando-se em Humanidades, ele se dirigiu para o Rio de Janeiro, aonde foi estudar na Escola Politécnica e trabalhar. O positivismo no Rio de Janeiro tinha o seu quartel-general na antiga Escola Central, que se transformou na Escola Politécnica. A aula na Escola Politécnica, na capital federal, chegava ao melancólico fim. O professor nada falava desde a chamada. Tanta era a fama da Escola Politécnica que alguns pensavam que o silêncio fazia parte das normas da escola. Na década de 50, quando começavam a chegar estudantes que estiveram na França e que conviveram com Augusto Comte, que estudaram com os positivistas, vieram e começaram a trazer para o Brasil determinados postulados positivistas. Mas o positivismo entra através da matemática, através da ciência, através da física, através da geometria, através, enfim, das ciências, dessas ciências. O professor apenas respondia que nunca há nada a dizer, mas tudo a aprender. Certo dia, o professor, que nada falava, deixou escapar que um novo invento chegara ao Brasil. O imperador já usava um no Palácio São Cristóvão. Dom Pedro II conheceu o telefone numa exposição da Filadélfia, quando o aparelho foi exibido pela primeira vez. O Grambel estava lá e falou pelo telefone, e o Dom Pedro ficou maravilhado, né? E assim que o telefone começou a entrar no mercado, o Brasil foi um dos pioneiros a adotar o aparelho. O Dom Pedro instalou os primeiros aparelhos na corte, né? No Paço Imperial foi o primeiro, para comunicação do próprio governo, né? E depois o aparelho foi se difundindo, né? Mas isso foi em 1877. Soou o sinal. Os alunos saíram, menos Landel, que ficou na sala. Curioso, perguntou como funcionava o aparelho e se poderia falar com sua mãe em Porto Alegre. Ainda perguntou se alguém sabia fabricá-lo. Desculpe, Roberto. Ninguém sabe como esse aparelho funciona. Ele foi inventado nos Estados Unidos há apenas um ano. Ele devorava, eram revistas estrangeiras, desde menino, as revistas estrangeiras nas bancas de revistas aqui de Porto Alegre. Então ele pegava as revistas e ia, dentro dessa área das comunicações, vendo o que havia de novidade no primeiro mundo, vamos dizer assim, né? O que vinha da América, o que vinha da Europa. E vinha muita revista, principalmente da França, Itália, né? Estados Unidos. Dias depois, Landel recebe um artigo em inglês com informações sobre o aparelho. Traduziu com dificuldade algumas palavras do inglês, fixou a ideia de reproduzir o aparelho. Desenhou, resolveu fórmulas e fez uma lista de materiais. O sonho virava projeto. Foi até o professor, estendeu o fio o mais que pôde e rompeu o silêncio. A terra se move! O professor mirava admirado o aparelho e o aluno. Roberto, você construiu um telefone! Ele, com 16 anos, já construiu um telefone. Veja bem, sem nunca ter visto um telefone, né? E já tinha uma inclinação muito grande para a área de física. O impressionante é que isso ia acontecer em 1877, foi um ano depois do Grambel ter patenteado o telefone. Mais do que a ciência, a fé falou mais alto na alma de Roberto Landel de Moura. Nessa ocasião, o irmão dele, o Guilherme Landel de Moura, de passagem pelo Rio,
que estava indo para Roma para se tornar sacerdote, convidou-o para se tornar sacerdote. Roberto, eu estou indo para Roma, vou me tornar padre, tu não queres ir? E o Roberto aceitou o convite, pensou, e foi junto com o irmão. A opção pelo sacerdócio o levaria ao mundo e traria o mundo a ele. Nesse sentido, ele segue um pouco a atitude de vários contemporâneos dele. Talvez um dos mais conhecidos seja o francês, o padre Pierre Teilhard de Chardin, que foi também um grande paleontólogo, né? Então, uma pessoa também muito interessada, um sacerdote jesuíta também muito interessada em ciência. Foi em Roma que Landel de Moura concebeu as primeiras ideias da teoria que chamou de unidade das forças físicas e a harmonia do universo. Eu até acredito que ele aproveitou essa oportunidade para não só se tornar um sacerdote, mas principalmente para estar num centro, no centro das atenções, vamos dizer assim, nos centros evoluídos do mundo, né, para fazer a sua formação como físico e como químico. E foi isso que ele fez. Simultaneamente com os estudos para se tornar o sacerdote, ele concluiu os seus estudos para se tornar um físico e um químico. Ele não era um autodidata, ele era doutor em física e doutor em química. Querida mãe, será uma grande satisfação revê-la, finalmente, após 8 anos em Roma. Vim rapaz e volto sacerdote. Peço a Deus que me ilumine. Meu caderno está cheio de ideias à procura de um método. Ficaremos algumas semanas juntos. Pedirei para voltar ao Rio de Janeiro. Gostaria de... Landel interrompe a carta que nunca retomará. No papel, ficará apenas a contribuição que deu ao mundo científico. Quando ele volta para o Brasil, depois de ordenado sacerdote em Roma, no fim de 1886, ele passa pelo Rio de Janeiro. Ele ficou poucos meses ali. As ideias de Roberto Landel de Moura sobre as comunicações eram tantas que chamaram a atenção do governo do Império. O Hernani Fornari, o primeiro biógrafo do Landel, conta que os dois teriam travado várias conversações científicas, né? Que o Dom Pedro era muito curioso nessa área, o padre era um cientista também, e que eles teriam conversado sobre transmissão de som, a distância, né? As possibilidades, que naquele momento era uma possibilidade, né? Dom Pedro II era baixo, trocava nomes e lugares, mas ainda era um dos sábios do Império. Os dois falaram do telefone. O imperador fez questão de frisar. Sabia que eu fui o primeiro a atender uma ligação? Disse simplesmente, essa coisa funciona. Já existia o telefone, mas toda a comunicação era só com fio. A vida dele é um grande dilema entre o sacerdócio e a vida de inventor, tá certo? A paixão dele era tão grande pela física e pela eletricidade da época que só não era maior do que os vínculos que ele tinha como sacerdote. Chegará a hora do padre Landel oficiar sua primeira missa. Aqui no Rio Grande do Sul, ele foi pároco na capela do Bonfim, que é aqui na Avenida Saldanha. Depois ele foi pároco na Catedral de Santana, na cidade de Uruguaiana, por pouco tempo, tá? Por um ano. E depois então ele se dirigiu para São Paulo. Estamos de volta
volta com a Antena Paulista, visitando hoje o Museu do Ipiranga. Você já deve ter ouvido falar que o inventor do rádio foi o italiano Marconi. Mas 2 anos antes das experiências do italiano, um padre, aqui em São Paulo, fez a primeira transmissão radiofônica. E agora existe uma campanha para que o padre Landel de Moura seja reconhecido como verdadeiro inventor do rádio. A professora universitária é uma das poucas parentes em São Paulo do padre Landel de Moura. O marido dela era sobrinho neto do padre. Guarda recortes de jornais antigos e livros. Diz que nas reuniões de família, Landel era lembrado como alguém muito solidário, mas acima de tudo, uma pessoa à frente de seu tempo, um descobridor. Desde pequeno, desde criança, ele brincava construindo telefone, por exemplo. Então as brincadeiras dele já demonstravam algum interesse pelas ciências. O brasileiro Roberto Landel de Moura nasceu em Porto Alegre. Aos 17 anos foi para Roma, onde fez teologia e ainda cursou física e química. A partir daí, as teorias e invenções ganharam mais força. Na volta ao Brasil, passou pelo Rio de Janeiro, onde trocava experiências científicas com Dom Pedro II. Depois, esteve em igrejas de Campinas e São Paulo, berços de grandes criações. Estudos indicam que foi aqui, no pátio desse colégio, no bairro Santana, na zona norte de São Paulo, que antes era conhecido como Colégio das Irmãs de São José, que Padre Landel fez a primeira transmissão de voz por rádio, isso no fim do século XIX. Tudo que foi dito aqui foi ouvido a 8 quilômetros na Avenida Paulista, uma revolução e tanto naquela época. No sul do país existem 2 réplicas do rádio feitas a partir de desenhos deixados pelo padre. Roberto Landel conseguiu 3 patentes dos experimentos nos Estados Unidos e no Brasil. Teve o nome incluído em livros de diferentes nacionalidades como o criador do rádio, mas mesmo assim não foi reconhecido no Brasil. O mérito ficou para Marconi, que seguia no ramo da telegrafia. O Marconi acabou levando a fama do rádio assim, em geral, mas o que ele fez, na verdade, foi desenvolver antes de praticamente todo mundo um telégrafo sem fio. Ou seja, o aparelho dele conseguia transmitir através do espaço sem fio, né, através de ondas eletromagnéticas, sinais em código Morse. O que se observa do padre Landel é que na mesma época o aparelho dele já era capaz de transmitir não só sinais em código Morse, mas também a voz humana à distância. Sons musicais, qualquer tipo de som audível, né? O jornalista e escritor Hamilton Almeida estuda a trajetória de Landel de Moura há mais de 30 anos. Escreveu livros a respeito, traduzidos inclusive na Alemanha. Landel morreu de tuberculose aos 67 anos, no anonimato, deixando para trás outros projetos como o da televisão e teletipo. Agora, uma campanha pela internet pretende fazer com que o brasileiro, que foi chamado de louco e teve equipamentos quebrados por fiéis que não entendiam as ideias dele, seja conhecido nas escolas como parte da história. Não recebeu apoio, foi perseguido, porque as pessoas não aceitavam, né, ou não entendiam porque, como que um padre era capaz de falar com outra pessoa à distância sem fio. E achavam que era um padre que falava com o demônio. Está tudo comprovado com essas patentes, com documentação, com livros, que ele foi um pioneiro nas telecomunicações. Então, assim como se ensina nas escolas que Santos Dumont é o pai da aviação, seria interessante que o Brasil também passasse a reconhecer o valor desse verdadeiro gênio, né, das telecomunicações como um pai das telecomunicações. Quem quiser participar do reconhecimento ao trabalho do padre Landel de Moura pode acessar a página da campanha na internet. O endereço eletrônico está aí na tela: www.mlm.landeldemoura, Landel com 2 L's, .qsl.br. Bom dia a todos, aqui no Milton Sebraga, no Instituto Milton Sebraga, e eu estou aqui com o Homero da PAP Telecomunicações, que está inaugurando a sala de reuniões em homenagem ao padre Landel de Moura. O que levou o Homero a escolher o padre Landel de Moura para ser homenageado nessa sala? Bem, bom dia a todos, é uma satisfação estar aqui.
do Instituto Milton Sebraga e estou aqui com o Homero da PAP Telecomunicações, que está inaugurando a sala de reuniões em homenagem ao padre Landel de Moura. O que te levou, Homero, a escolher o padre Landel de Moura para ser homenageado nessa sala? Bem, bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui com o meu ídolo, Milton Braga, né, que é um conhecido meu de literatura desde a infância. Estudei, aliás, quem não estudou com o Milton, lendo os artigos, os livros do Milton Braga. Então, a ideia de homenagear o Landel, na verdade, é um reconhecimento ao trabalho dessa pessoa fantástica e que, infelizmente, muito pouca gente no Brasil conhece. O Landel, assim, eu tive contato com os feitos do Landel há muito tempo, desde a época que eu era estudante ainda, e me chamou muita atenção a forma como ele lidou com essa questão da ciência, né? Uma vez que ele era padre. São coisas meio que incompatíveis às vezes. E a minha admiração por ele, pelo trabalho dele, foi que ele foi um pioneiro, na verdade, nas comunicações sem fio aqui no Brasil e no mundo, né? Ele fez uma primeira transmissão que se tem notícia aqui no Brasil, sem fio de rádio, do bairro de Santana até a Paulista. E nisso ele foi precursor, inclusive, do próprio Marconi. Obrigado, Homero. E voltaremos futuramente falando mais do Landel de Moura. Inclusive, vocês podem acessar no site vários artigos que falam do pioneiro das telecomunicações no Brasil, o padre Landel de Moura. Como eu sempre digo, né? Descobriu o rádio antes do Marconi e não foi reconhecido. Obrigado. Mistérios sobre a vida do padre Landel de Moura, o inventor gaúcho que viveu há 100 anos e é considerado um gênio. Ele foi um pioneiro na transmissão da voz através do rádio, mas muitos também acreditam que o padre pesquisava e até possuía poderes paranormais. E há quem diga que, mesmo do além, Landel de Moura continua interessado na ciência. Num rádio de ondas curtas, entre as estações, um técnico em eletrônica diz ter captado a manifestação do espírito do padre Landel de Moura. Atento, estação Landel de Moura. Eu disse assim, Landel de Moura está no estúdio, e daí a voz vem ao pé da letra e diz assim, Sacramento, João Pedroso, sim, tô aí. A técnica usada por ele é conhecida como fenômeno de voz eletrônica. Conforme alguns acreditam, espíritos usam instrumentos para manifestar a própria voz, que pode ser gravada, por exemplo, junto com os ruídos do rádio. Para João Pedroso, o espírito do padre continua preocupado em ajudar. Ele diz ter recebido uma mensagem em agosto do ano passado, com uma sugestão para evitar as longas buscas por aviões desaparecidos, como a que aconteceu esta semana na Indonésia. Landel de Moura teria proposto o uso de uma caixa preta virtual, que transmita as informações da aeronave imediatamente, por telefonia via satélite. Essa caixa preta virtual, ao mesmo tempo, né, que vai gravando no avião internamente, ela é gravada também externamente via satélite. A ideia bem que poderia ser de Roberto Landel de Moura, um padre que viveu entre os séculos 19 e 20 e que atuou em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Foi como pioneiro do rádio no Brasil que ele entrou para a história. Com os equipamentos que inventou, Landel de Moura conseguiu transmitir a voz à distância. Talvez daí tenha surgido a suposição de que ele acreditava em fenômenos paranormais. Como ele mexia com eletricidade, com magnetismo, ele está um passo de tudo isso aí. Isso está ligado com eletricidade, magnetismo, a radioatividade. Ivan mantém no museu particular uma das maiores coleções de documentos sobre Landel de Moura. Em uma das histórias, o padre teria tentado monitorar um exorcismo usando os equipamentos que inventou, quando estava em Mogi das Cruzes.
E isso transgrediu, vamos dizer assim, as normas da igreja. E claro que chegou ao conhecimento dos seus superiores. Ele foi chamado a atenção, inclusive foi proibido de praticar o exorcismo. Em seus diários, Landel escrevia sobre a aura humana, psicologia e sonhos premonitórios. Transferido para Porto Alegre e como pároco da Igreja do Rosário, ele logo recomeçou as experiências. Por volta de 1916, o padre abriu aqui, ao lado da igreja, o que chamou de Gabinete de Antropologia Experimental. Os jornais da época publicaram que nele, Landel de Moura iria provar os fenômenos do hipnotismo e do espiritismo agindo sobre o sistema nervoso central. Landel atendia pessoas com sintomas de doenças psicológicas que naquela época se acreditava serem manifestações espíritas. Há relatos de que ele fez até demonstrações de levitação dentro da igreja e sem fazer segredo disso. Dizem que tem relato, inclusive na própria missa ele fazia isso. Então era em público. O padre chegou até a estabelecer uma recompensa, um conto de réis para quem provasse que os espíritos eram capazes de produzir fenômenos. A ideia não agradou muito o vigário-geral da época e, novamente, Landel de Moura foi chamado para dar explicações. Logo em seguida que ele recebeu esse puxão de orelha do Dom Mariano da Rocha, logo em seguida eu acho que ele teve que terminar com o laboratório. Pelo menos não tem nada que tivesse continuado esse serviço ao lado da Igreja do Rosário. Era, na verdade, uma afronta, né? Imagina naquela época, né? Será que Landel de Moura realmente acreditava na comunicação com o além? A resposta pode estar guardada no Instituto Histórico e Geográfico em Porto Alegre, em dezenas de manuscritos deixados por ele. Eu já vi escritos dele em papel antigamente se embrulhava pão, né, em papéis e rabiscando, e a lápis, a caneta, né, o tinteiro que tinha que ser, ou o lápis azul, lápis colorido, vermelho, azul, que era comum na época também. Então o que ele tinha à mão ele escrevia. Mas decifrar essas ideias não é tarefa fácil. O padre escrevia misturando latim, português e inglês. Vanessa usa a paleografia, técnica de leitura de manuscritos antigos, para tentar compreender. E já encontrou escritos em que o padre atribui o espiritismo à intervenção do mal. Diz aqui, depois da vinda de Jesus Cristo, o diabo, né, a revelação diabólica, as más intenções ficaram mais patentes. E o espiritismo, portanto, ele dá como exemplo de uma delas. Teria a curiosidade científica levado o padre a querer explicar a paranormalidade? Será que ele pretendia comprovar fenômenos ou desmascarar o que considerava charlatanismo? Transcrever os documentos deixados por Landel de Moura pode trazer essas e muitas outras revelações. Mas falta interesse de quem poderia ter dinheiro para financiar esse projeto. Por enquanto, grande parte do pensamento do homem que é considerado um gênio da sua época permanece inexplorado, desconhecido como a verdade sobre a nossa vida espiritual. Te peguei ouvindo a rádio que só toca sucesso. Nossa rádio DX. Tivemos anteriormente a espetacular documentário, né, o verdadeiro documentário sobre o padre Landel de Moura. Tem uma outra parte, mas como o tempo realmente excede mais de hora, então no próximo programa a gente vai voltar aí com a segunda parte desse documentário interessantíssimo do padre Landel de Moura. Ok, amigos? Então, tudo que é bom dura pouco. Estamos chegando aí, já ultrapassamos na verdade um pouquinho a nossa hora. Esteve com vocês na produção e apresentação Antônio Avelino, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. Desejando a todos muito boa noite, um fim de semana abençoado, muita paz, saúde e cuidem-se. Essa pandemia não está escolhendo ninguém. É o que ela quer e acabou. Temos que nos cuidar. Vai sair, use máscara. Não esqueça, higienizar as mãos, álcool em gel. Está em casa, lave bem as mãos. Vai sair, quando voltar, se higienize, tome banho, coloque a roupa para lavar. Se cuidem. Ok? Então, muito boa noite e obrigado a todos que estiveram conosco na nossa programação na noite de hoje. Boa noite, amigos. Fui!
Sejam todos muito bem-vindos à nossa Rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Se é sucesso, toca aqui! Nossa Rádio DX. Simplesmente diferente.